Eu queria fazer uma reflexão hoje aqui, senhor presidente, basicamente na linha que o senhor estava falando. Uma das principais economias do Acre, que é a cultura da seringueira, do extrativismo. E eu, no estado do Mato Grosso, fui secretário de Estado e fui gestor de um programa denominado MT Regional, que busca alternativas para a produção de geração de emprego e renda para os pequenos produtores, principalmente para os assentamentos. E durante o período que estive na presidência do MT Regional, pude constatar praticamente a falência dos assentamentos rurais no estado do Mato Grosso, e também a situação não é diferente em outros estados da federação. Basicamente por quê? Porque o governo federal compra áreas, essas áreas geralmente longe dos grandes centros urbanos, e colocam as pessoas assentadas lá, sem a qualificação, sem a assistência, e muitas vezes demorando a chegar o crédito para instalação, o crédito para o fomento, e vai a desmotivação desses assentados, e que sai desse assentamento e muitas vezes vendem o seu lote de forma irregular, vão para as cidades, depois vão buscar outro assentamento em outras áreas. Eu defendo e vou defender aqui a municipalização da reforma agrária no Brasil. Eu acho que só através da municipalização da reforma agrária nós vamos encontrar um caminho para a questão dos assentamentos rurais, que no final o governo gasta uma fortuna de dinheiro e não tem uma objetividade, não tem um resultado prático para transformar e mudar a vida das pessoas. Raros são os assentamentos em que as pessoas se instalaram lá, estão produzindo, residindo, morando nesses assentamentos. A maioria, com o passar do tempo, a tendência é que as pessoas vendam seus lotes, procurem empregos na cidade, procurem outras alternativas, e isso muito em função de quê? Da falta de alternativas, falta de qualificação técnica, falta de assistência técnica e falta de uma atividade que possa trazer renda para o pequeno produtor. Hoje, basicamente, o que se tem assim de êxito ainda é a produção de leite. Mas nesse trabalho nosso do MT Regional, que contou com o apoio do então governador Blairo Maggi e agora senador, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, da Emater, e eu quero registrar também o apoio que tivemos do secretário de Estado, José Domingos Fraga Filho, do subsecretário Reinaldo Loff, o alemão, e também do coordenador da cadeia produtiva da seringa, que é o Israel Antunes Marques. E nós, nesse trabalho no MT Regional, redefinimos o Estado em 15 consórcios regionais e colocamos como alternativa para a questão dos assentamentos rurais, das pequenas propriedades, a seringueira, o cultivo da seringa, a extração da borracha, como alternativa para esses pequenos produtores. E fizemos, então, que um módulo de 7 hectares para cada pequeno produtor, né? E que essas 7 hectares, a partir do 5º ano, quando esse produtor tivesse já iniciando o trabalho de colheita, ele teria uma renda de aproximadamente R$3 mil líquido em 7 hectares. Isso seria, digamos, a independência desse pequeno produtor, dos assentados, que conseguiriam, além disso, intercalar junto à seringa o cultivo de outras atividades, como feijão, como mandioca, como abóbora. Então teriam uma atividade a mais na sua propriedade. Mas o projeto muito bem encaminhado, o projeto muito bem feito, nós encontramos uma dificuldade, senhor presidente, que é a questão do crédito. A questão do crédito, os recursos disponíveis para a atividade, a carência não atendia, os valores não atendiam, e que nós começamos um trabalho, então, para que o governo federal, através da Secretaria do Tesouro Nacional e o Conselho Monetário Nacional, pudesse criar uma linha de crédito específica para a seringa e para atender os pequenos produtores. E, para a nossa alegria, com a vinda do senador Blairo Maggi para o Senado Federal, ele fez, logo ainda no ano de 2011, uma reivindicação ao Ministério, à ministra da Casa Civil, né, e ao ministro da Fazenda Guido Mantega, e nós tivemos agora, recentemente, aprovado pelo Conselho Monetário Nacional, uma portaria que autoriza o financiamento de investimento na cultura de seringueira ao amparo do Programa Nacional de Cultura Familiar. Então, foi criado o Pronaf Eco Seringa, no valor
para cada pequeno produtor de R$ 80 mil, né? Isso com carência de 5 anos para começar a pagar. Então, esse foi um passo bastante importante. Eu quero ressaltar o trabalho pioneiro, mais uma vez, feito pela Empaer do Estado do Mato Grosso, pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e também pelo senador Braulio Maggi, e a sensibilidade do governo federal, do Conselho Monetário Nacional em criar o PRONAF Ecoseringa para atender os pequenos produtores. Eu queria, então, falar um pouco da seringa. Senhor presidente, o senhor deve ter bastante conhecimento, porque o Acre é um dos maiores produtores de seringa do Brasil. E a seringa, ela é originária da bacia hidrográfica do Amazonas, e a seringueira contribuiu decisivamente para um ciclo econômico de prosperidade e de evolução do nosso país. Como se sabe, o famoso ciclo da borracha assentou-se na produção de látex em bases extrativistas, concentrado no Amazonas, conhecendo seu auge nos anos de 1879 a 1911 e 1912. Ciclo de prosperidade logo superado pela concorrência britânica, que ambientou a erva basilias, que é o nome científico da seringa, na Malásia e no Sri Lanka, desbancando o Brasil como principal produtor de borracha. Em princípio dos séculos XX, fazendo uso de métodos mais racionais e científicos de produção, com produtividade infinitamente superior à produção extrativista brasileira. Atualmente, o Brasil produz em torno de 30% da borracha que consome. Em 2009, consumia 2,66% da borracha natural produzida no mundo, cujo total estava estimado em 9 milhões de toneladas e produzia apenas 1,08%. A produção mundial de grande escala é concentrada basicamente em 3 países: Malásia, Tailândia e Indonésia. No mercado mundial, a demanda é maior que a produção. As projeções indicam que a demanda pela mercadoria está em espiral crescimento contínuo, refletindo nos preços que têm aumentado sistematicamente em escalas apreciáveis de 2000 a 2010. No Brasil, temos no dia de hoje pouco mais de 100 mil hectares de seringais plantados, ao passo que, segundo algumas projeções, como a do engenheiro agrônomo Adonia de Castro Virgens Filho, para o país satisfazer a sua necessidade de consumo, em 2030, a área plantada deveria ser de pelo menos 800 mil hectares, portanto, bem aquém do que nós temos hoje. Esses indicadores sugerem que as perspectivas de mercado para a aveicultura, no caso a seringa, são excelentes, com grande espaço para investimento na área. A acrescentar que estamos falando de agricultura de baixo carbono. O seringal sequestra, ao final do seu ciclo de vida, que dura aproximadamente 30 anos, de 229 a 574 toneladas de carbono por hectare plantado. Segundo dados do censo do IBGE de 2010, o estado do Mato Grosso ocupa a 3ª posição na produção nacional de látex coagulado. São aproximadamente 19 mil toneladas de látex coagulado em 21 mil hectares de lavoura permanente, acrescidos de mais 7 toneladas de produção extrativista. São Paulo é o estado maior produtor, com 131 mil toneladas produzidas em 51 mil hectares de área plantada. E a Bahia sustenta a 2ª posição, com produção de 32 mil toneladas em 31 mil hectares plantados. Os impactos sociais da avicultura são apreciáveis, têm se ajustado perfeitamente à agricultura familiar, concentrando-se em pequenas e médias propriedades, com geração de emprego e renda nas áreas rurais. Muitas áreas degradadas no estado do Mato Grosso estão sendo recuperadas com o plantio de seringas. Em razão desse perfil produtivo, nós reivindicamos ao governo federal, como disse no início, linhas de crédito específicas através do PRONAF para a agricultura familiar. E chama a atenção para a criação do PRONAF Ecoseringa, do qual eu disse, onde são liberados o valor de R$ 80 mil por beneficiário e o total de 15 mil por hectare, com prazo de 20 anos para pagamento e, corrigindo o que eu disse anteriormente, não é 5 anos de carência e 8 anos de carência. É uma taxa de juro de 4% ao ano. Então, uma taxa de juro bastante atrativa, é uma carência de 8 anos, que é perfeitamente possível aguardar o início da produção. Um seringal bem cuidado, começa a produzir a partir do 5º ano. Também destaco que no estado do Mato Grosso, a implantação da avicultura por meio do Programa MT Regional,
no qual objetivamos plantar 160 mil hectares em 15 anos, o que transformaria nossa região no segundo maior produtor nacional, em prazo de 15 a 20 anos. O programa é voltado a pequenos e médios produtores rurais e pretende beneficiar 30 mil famílias em um universo de 120 mil pessoas. Nós temos hoje 15 consórcios regionais organizados que trabalham com a avicultura, com a cultura da seringa, como alternativa de renda para o pequeno produtor. E nós temos hoje alguns viveiros de mudas sendo implantados, como por exemplo na cidade de Vila Rica, onde o prefeito Calixto é um incentivador, no município de Denise, onde o ex-prefeito Israel Antunes Marques, e agora candidato a prefeito, é um entusiasta também da cultura da seringa e tem lá um grande viveiro de mudas. A avicultura é uma atividade estratégica para o país, no contexto econômico, social e ambiental. Por isso mesmo tem sido considerado nas políticas de desenvolvimento nacionais. O Mato Grosso tem demonstrado de ter as melhores condições ambientais e ecológicas para que o cultivo prospere. O governo estadual tem feito a sua parte, alinhavando projetos em resposta a linhas de investimento disponível e prestando assistência técnica, operacional e logísticas. Muitos municípios têm aderido entusiasticamente à cultura da seringa no nosso estado. E eu quero destacar aqui o pioneirismo da família Brito, no município de Ponce de Lacerda, do seu Ovídio Carlos de Brito, onde, seu presidente, durante um trabalho de mais de 30 anos de pesquisa com recursos próprios, desenvolveram uma variedade de seringa resistente a pragas, resistente a várias doenças, e Pontes de Lacerda é hoje uma referência na cultura da seringa no estado do Mato Grosso e ao Brasil, devido ao pioneirismo da família do seu Ovídio de Brito, e que teve essa visão há 30 anos atrás. Hoje, só na propriedade dele, são em torno de 8 mil hectares de seringa produzindo seringa com qualidade. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando da importância dessa nova matriz energética, por assim dizer, porque a seringa, além da borracha, ao final do seu ciclo, você pode utilizar a lenha dela para a produção de energia, para queimar a caldeira, para geração de vapor. E esse investimento do governo federal, essa oportunidade do Conselho Monetário Nacional em aprovar a criação do Pronaf Eco Seringa, vai dar a oportunidade para pequenos produtores no Brasil, no estado de Mato Grosso, entrarem na atividade, crescer e se desenvolver e ter de forma sustentável a produção em sua pequena propriedade. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado.